Sim. Aí está um ponto muito importante. A força ela vai variar não diretamente com o tempo. Ela vai variar com o deslocamento da partícula. Então, nesse ponto, a força ela não é explicitamente dependente do tempo. Se for uma força conservativa. Uma força conservativa, ela não vai variar explicitamente no tempo. Você pode ter uma força variando explicitamente no tempo. Por exemplo, se eu pego esse potencial e faço isso com ele. Se eu sacudo, coloco uma perturbação nele. Aí é uma força que eu estou colocando de fora. Mas não vou representá-la como um potencial. Vou representar isso como uma função f de t. E aí vem uma pergunta muito importante. Se eu tenho potencial, eu acho a força. Se eu tenho a força, devo ser capaz de achar o potencial. Mas a tarefa é um pouco mais delicada. Primeiro, forças em função puramente da posição são necessariamente conservativas? Vamos pegar um caso. Tem uma força igual a menos kx. Isso aqui é uma força conservativa? Que tipo de força é essa? Força elástica. É a força de restauro de uma mola. Para uma dimensão, essa força aqui corresponde a uma energia potencial U de x igual a kx² sobre 2. É conservativa. Mas e se eu coloco uma força, por exemplo, como esta aqui? Ela é conservativa? Podemos fazer um teste para verificar se ela é conservativa ou não. Vamos integrar esta força em uma trajetória fechada. Saindo de um ponto A para um ponto B, correspondendo à posição x0, y igual a 0, até um ponto C, D, voltando para A. Veja o que acontece num teste como esse. Vamos calcular a nossa integral no circuito fechado dessa força F escalar dl. Como nós fazemos isso? Integrando por cada trecho. Primeiro, na trajetória AB. Como fica essa nossa integral? A integral de menos kx versor j vezes dl. dl é um vetor. Nesse nosso caso, ele está na direção do eixo x, correspondendo a um deslocamento dx nessa trajetória. Ok? Bom, como fica essa nossa integral?
Vamos ter menos k x quadrado sobre 2. Os limites de integração vão ser de x igual a 0 até a posição x0. Então, menos k x0 quadrado sobre 2. Certo? Não. Porque temos aqui um produto escalar entre o vetor j e o vetor i. Lembre-se que são ortogonais. Nesse caso, isso aqui é zero. A nossa força, ela atua perpendicularmente ao deslocamento. Portanto, a nossa integral aqui nos dá um trabalho nulo. Força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Então, esse trecho AB nos dá zero. Se formos olhar agora o trecho BC, vamos ter a integral de menos k x j. Qual que é o nosso vetor, nosso vetorzinho de deslocamento nesse caso? Na direção j, dy. E nós estamos integrando na variável y de 0 a y0. Quanto vale x nesse caso? Nessa trajetória, x é igual a x0. Então, temos simplesmente menos k x0 j, produto j, dá 1. E a integral de 0 a y0 de dy. O resultado vai ser k x0 y0. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Nós integramos daqui até aqui, daqui até aqui. Vamos fechar o perímetro. Como fica o nosso trabalho de C até D? Vai ser a integral de menos kx j i vezes dx, dx0 até 0. Quanto dá essa integral? Por quê? A força é perpendicular ao deslocamento. E agora a integral de d até a. Integral de y0 até 0, de menos kx j versor j dy. E quanto dá essa integral? Só que não é mais x0. Lembre-se que estamos integrando aqui ao longo dessa trajetória, em que x é igual a 0. Então, com isso, esse termo aqui também é 0. Nossa integral no ciclo fechado, que é a soma das contribuições de cada trecho, vai ser igual a k x0 y0. Ou seja, demos uma volta completa, voltamos à condição de partida e ganhamos energia.
o processo não é conservativo. Se a gente ganhou ou perdeu energia em uma volta completa, você não tem um processo conservativo e, portanto, não existe uma função U de R tal que f de R possa ser descrita pelo gradiente de U de R. Nesse caso aqui, essa força não admite uma energia potencial, portanto, não é conservativa. Professor, por que ali quando você somou todos os trabalhos, ele ficou mais KX0 y0, se lá não era menos? Por que eu errei na hora de fazer a passagem? Então é menos e a gente perde energia. Se fosse conservativo, então o resultado seria zero. Necessariamente. Uma outra forma interessante de você ver essa questão de ter um processo conservativo é que no ciclo o seu ganho de energia tem que ser zero. Isso equivale também a você dizer que para sair de um ponto A a um ponto B, a variação de energia de A até B depende apenas da posição A e da posição B. Vamos acompanhar aqui. Você faz uma trajetória como essa. Você calcula esse trabalho ao longo dessa primeira trajetória. E calcula o trabalho através de uma outra trajetória. Se o trabalho no ciclo fechado é igual a zero, o trabalho de A até B por essa trajetória aqui deve ser igual ao trabalho de A até B por essa trajetória. Se você reverte o filme, ao invés de vir nesse sentido nessa trajetória e vier ao contrário, você simplesmente pegou o seu termo dl e colocou um sinal de menos à frente. Ou seja, o trabalho de A até B vai ser igual a menos o trabalho de B até A, por esse caminho. Então, o trabalho no ciclo completo é somar isto com isto, o que é equivalente a somar isto, a dizer que isto aqui tem que ser igual a isto aqui. O trabalho por essa trajetória deve igualar o trabalho por esta trajetória. Assim como deve igualar por qualquer outra trajetória que você coloque aqui. Essa é uma condição fundamental. Mas aí que está o ponto importante. Para você dizer que o trabalho independe da trajetória, basta dizer que a variação de energia cinética vai estar associada à diferença de energia entre a posição inicial e a posição final. Se a sua energia é descrita por uma função U de R, então o teu sistema é conservativo. São formas equivalentes de você dizer isso. Alguma dúvida até aqui? Claro, estou antecipando aqui vários conceitos que vão ser muito úteis ao longo do curso e, sobretudo, vão ser úteis na carreira de vocês. Vamos pensar aqui em termos de outras forças. Um potencial, ou uma energia, associada a uma força F de R igual a menos KXXI menos KY YJ menos KZZK. Isso aqui é conservativo? A resposta é que sim. Note que isso aqui é uma força de mola atuando na direção X. Força de mola na direção Y e força de mola na direção Z.
uma função U que descreve um potencial desse é uma kx² sobre 2 mais ky² sobre 2 mais kz² sobre 2. E aqui a sua constante de mola pode ser distinta para cada direção. A mola na direção x pode ser mais rígida do que a mola na direção y, que pode ser mais rígida do que a mola na direção z. Quando você tira a derivada parcial, desse termo você obtém esse, desse termo você obtém este, deste termo você obtém este. É um caso clássico de um oscilador harmônico, mas agora em 3 dimensões, correspondendo justamente a um mínimo de energia potencial, a um fundo de vale. Podemos pensar ainda em outros sistemas. Vamos pensar em termos da força gravitacional. Ela é conservativa ou não? Vamos pensar num caso bem geral, tá? Vou dizer que você tem uma força que depende da posição. Então, essa força depende desse vetor R. E agora um dado importante. Vamos escrever isso em coordenadas polares. Então, essa força atuando aqui pode ter uma componente radial e uma componente angular. Ok? Se f de θ for igual a 0, note que a função f de r vai ser colinear a direção r. Qual é a consequência disso? Ora, f de r vai estar apontando apenas na direção r. O gradiente na direção θ de uma energia potencial que estejamos procurando aqui vai ser igual a 0. Concordam comigo? A variação de energia, se eu faço uma variação nessa direção, se essa força é igual a 0, é nula. Então você não tem nenhuma dependência nessa força em termos de θ. Então o módulo desse vetor f vai ser uma função f radial, dependente apenas da coordenada radial. E essa minha força vai ser uma função f de r vezes o versor r. Então, força central é conservativa.
O que eu digo força central? Eu digo que a força ou puxa o corpo em direção ao centro ou repele o corpo de um centro. Tanto pode puxar quanto pode expelir. Mas ela aponta aqui na direção do vetor R. Como é que fica a força gravitacional? Sabemos que essa força gravitacional vai ser do tipo menos G, Mzão Mzinho, R quadrado, versor R. Produto das massas proporcional ao inverso do raio ao quadrado. Com isso, qual é a energia potencial? Ora, queremos um U de R, tal que del U, del R, seja igual a essa força Fg. Módulo desse nosso vetor Fg. Sobretudo, não esqueçam do sinal de menos. Qual é a função primitiva de 1 sobre R quadrado? Ou, refraseando, que função derivada me dá 1 sobre R ao quadrado? Chegaram a ver a derivada de R elevado a menos 1? Aquela regra do tombo, que nós vimos aqui deduzidas para números inteiros positivos na potência, ela vale para qualquer potência. Então, a derivada de 1 sobre R é a derivada de R a menos 1. Menos 1 cai. E vai ser R elevado a menos 1, menos 1, R a menos 2. Portanto, um potencial U de R igual a G, Mzão, Mzinho, por R quadrado menos mais U zero. Quando tirarmos a derivada dele, vamos ter menos Gm, com menos dá mais, que multiplica a derivada em R de R quadrado. Ou seja, peço desculpas, corrigindo aqui, o de R vai ser menos G, Mzão, Mzinho, sobre R, mais o zero. Quando a gente tirar a derivada aqui, vamos ter menos com menos dá mais, vezes a derivada de 1 sobre R. Ou seja, menos G, Mzão, Mzinho, por R quadrado. Essa aqui vai ser a energia potencial gravitacional, definida a menos de uma constante arbitrária, a qual podemos ajustar de acordo com a nossa conveniência. O que seria essa nossa conveniência? Vamos definir que U de R no limite de R tendendo a infinito vai ser igual a zero. Quando R tende a infinito, esse termo aqui ele vai ficando cada vez menor. A contribuição dele fica cada vez menos importante. Isso aqui é justamente o valor de U zero, a constante que sobra. Quando fazemos isso, vamos ter que a nossa energia
O de R varia com R conforme uma parábola. É essa a energia potencial gravitacional. A constante vai ser a energia infinita. Por que a gente de repente decide usar isso para uma classe de problemas? É só uma convenção que você usa para o seu problema. Por exemplo, vamos pensar aqui, hein? O caso do lançamento de um corpo a partir da superfície da Terra. Vamos dizer que a partir da superfície da Terra eu quero lançar um corpo com energia cinética suficiente para que ele vá embora. Nesse caso aqui, a gente quer que a energia total, que é igual a U em RT mais TV, seja positiva. Por que positiva? Se eu tenho um corpo com energia maior do que zero, ele pode acessar todo o espaço possível no qual essa energia é maior do que a energia potencial. Ok? Resolvendo essa equação, menos G, Mzão, Mzinho, RT, mais mv quadrado sobre 2, maior do que zero, vai implicar que essa velocidade deve ser maior ou igual a uma velocidade de escape, vou colocar o igual aqui, que vai ser 2gm sobre RT raiz quadrada. Mas isso foi uma convenção. Você pode perfeitamente dizer que eu quero uma função U de R tal que U, tomando o raio como raio terrestre, seja igual a zero. Nesse caso, esse U de R vai ser menos G, Mzão, Mzinho, por RT, mais U zero igual a zero. Isso dá, então, um U zero igual a G, Mzão, Mzinho, RT. E como fica o seu gráfico? Idêntico ao anterior, exceto que você deslocou aqui a sua hipérbole para cima. Seu zero agora ocorre aqui. E o valor assintótico, quando o raio vai tendendo a infinito, passa a ser o zero. Mas não altera em nada a dinâmica do seu problema. A força vai ser o gradiente da sua função. E o gradiente vai depender justamente da sua dependência em R. A constante que aparece aqui vai embora quando você tira a derivada. Como é que fica o seu problema? Você quer agora uma energia maior do que o zero, para que seu corpo fique livre para acessar todo o espaço possível, para acessar qualquer valor de R. Você quer uma energia igual a U mais T maior do que o zero.
exatamente o caso anterior. É um exercício interessante ver aqui que essa velocidade de escape estabelece uma velocidade mínima para que um corpo saindo da superfície, ele simplesmente se afaste indefinidamente.